Abraça-me, Senhor. abraça-me. Eu senti sua presença, Deus. Abraça-me. Obrigado, Yeshua. Com teus braços de amor, Espírito do Senhor, abraça-me, queremos sentir o teu carinho, a tua presença, o teu afago. abraça-me, com teus braços de amor. Quem pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, meu Deus. Sua igreja toma seus assentos. Louvor, muito obrigado. A você que está nos acompanhando através dessa transmissão, Deus abençoe sua vida grandemente. E eu espero que o Espírito do Senhor que está aqui conosco, nessa ordem de culto, seja o mesmo Espírito que também atue sobre a tua vida, sobre o teu coração, para que você também cresça e no teu crescimento de fé, você apresente o teu melhor para Deus. E é isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Quando há o crescimento da igreja, por que a igreja precisa crescer? Qual a necessidade do crescimento da igreja? O que acontece quando a igreja cresce? Quais os resultados que sobrevêm à igreja que cresce e que apresenta-se diante do Senhor a cada dia um crescimento? Qual o resultado disso? Eu passei essa tarde meditando sobre estas coisas e eu precisava partilhar com a igreja hoje isso. Os benefícios do crescimento eu posso começar a pontuar e não terminar nessa ordem de culto. Mas se eu tirar do princípio do meu próprio crescimento, de quando eu era criança, menino, pré-adolescente, adolescente e adulto, eu posso ver que os benefícios do meu crescimento são inúmeros. Mas tem pessoas que dizem assim: se eu pudesse ser criança novamente. Ser criança também é bom, não é ruim. O tempo de criança não é ruim, ele é ótimo. O tempo de criança ele deve ser tão bom, e é tão bom, que quando a gente cresce, a gente tem lembranças do nosso tempo de menino. Do tempo de pular, do tempo de correr, do tempo de se esconder, do tempo do lazer, do tempo das brincadeiras. Ser criança nos traz lembranças ótimas, mas acontece que nós estamos crescendo a cada momento, e no nosso crescimento, cada estágio da nossa vida é uma coisa boa. Tem pessoas que dizem assim: na minha adolescência foi tão bom, não é? Porque a adolescência também marcou a vida daquela pessoa. Acontece que ninguém fica e ninguém morre na sua adolescência. Aqueles que permanecem vivos vai começar e vai continuar alcançando a maturidade. Então o tempo da fase adulta chega, e aí você contempla: poxa, meu tempo de jovem era tão bom. Mas quando era bom meu tempo de ser jovem, não é? Mas acontece que o tempo que você está vivendo também é bom, porque você não comete os erros que uma criança comete. Você não vacila como um menino vacila, não é assim? Você já não é mais tão dependente das pessoas. Agora você tem a sua própria tutela. Agora você tem os seus próprios desejos. Agora você sonha os seus sonhos. Olha como isso é diferente. Eu fiquei nessa tarde pensando nessas coisas. De primeiro, quando era pequeno, eu ficava imaginando a hora que minha mãe era a protagonista de tudo isso. Para a gente ir para a praia, tinha que ser por intermédio da nossa mãe, que nosso pai não era fácil. Meu pai não era de curtir lazer, meu pai era um homem bruto. Mas não era bruto de ser ignorante, não. Era bruto porque nasceu numa roça e para ele era trabalho, trabalho, trabalho. Então, para ter lazer na minha casa, você deve
E quando ela falava assim, olha, para a semana nós vamos para a praia, era um sonho. Quando minha mãe falava assim, olha, eu estou com vontade de ir para a praia e vou levar vocês, eu seguia o sonho da minha mãe. E eu ficava ansioso do sábado para chegar no domingo. E quando o domingo chegava, todo mundo estava pronto. Meu pai com a cara às vezes meio emburrada, porque ele não gostava de ir, mesmo assim ele levava. Porque minha mãe tinha 1,20 m, meu pai 2 metros. Mas como minha mãe falava dentro de casa, estava dito. Não é? Tinha que ir de qualquer jeito. E a gente contemplava o sonho de estar na praia, porque ela avisou que nós iríamos. Aí observa hoje. Hoje eu vivo os meus sonhos. Se eu falar assim, poxa, eu quero passar uma semana na praia, eu vou curtir uma semana na praia, porque a fase adulta me traz esse benefício. O crescimento me traz esse benefício. A igreja está entendendo, sim ou não? Amém. Consegue entender essas coisas? Quando você é menino, aqueles que nascem na fé, ou você que acompanha a igreja já desde pequeno, bota seu filho do seu lado, peça para ele ouvir essa mensagem que está sendo transmitida hoje. Às vezes as crianças vêm para a igreja, às vezes ela fica meio inquieta, às vezes aquela criança tem aquele grau de imperatividade, não é? E não consegue ficar sentado na cadeirinha ouvindo a palavra, porque ele está vivendo o tempo dele. A criança não sabe muitas vezes o que acontece na ordem de culto, não é preparado pelos seus pais em casa, para entender que aqui estamos na presença do Senhor. Mais uma vez chega na casa do Senhor, e quando chega tem igrejas que tem a brinquedoteca, né? Tem uma salinha exclusiva para as crianças, tem aquela sala separada para crianças, mas mensagens voltadas para o entendimento daquela criança, porque para a mensagem chegar até a criança tem que ser no entendimento dela. E muitas vezes ela vem para a igreja no tempo dela e ela vive coisas do tempo dela, não é assim? Mas quando a gente cresce, a gente vai querendo os nossos próprios desejos, e há momento que a própria criança fala assim, olha pai, vamos logo para a igreja, nós vamos chegar atrasado, porque ele está vivendo o tempo dele, a realidade dele. Quando o assunto é fé, não muda a coisa. Quando o assunto é fé, o crescimento se faz necessário, e os desejos mudam, os pensamentos mudam, a vontade muda na vida de um cristão. Quando eu era novo na fé, eu era cheio de sonhos, cheio de desejos. Aí a minha maturidade espiritual veio. Aí passei a ser obreiro, depois fui missionário, depois fui evangelista. Deus me levantou para a glória dele, para pastor de ovelhas. E os meus sonhos foram aumentando, os meus desejos foram alterando à medida do meu crescimento de fé. Mas e quando a igreja não cresce? E quando ela fica estagnada? Qual o resultado? Qual o efeito da ausência do crescimento da igreja? Não é assim? Eu tenho uma sobrinha que tudo certo no seu nascimento e o teu crescimento a gente foi observando até o momento que chamou a atenção da sua mãe. Ela não estava crescendo mais. E ela parou de crescer um certo tempo, e isso foi uma preocupação para a família, para os parentes inteiros. E ela tinha que tomar injeções caríssimas para estimular o crescimento dela, porque a idade era uma e a estatura era outra, porque há uma preocupação no crescimento, não é? Quando o assunto é fé, é a mesma coisa. Não adianta você avançar sem acontecer a maturidade. Não adianta você querer ir atrás de um sonho quando você ainda não cresce e quando você ainda não está preparado para viver aquele sonho. Esse é o preço que a igreja de Cristo paga quando ela não cresce. Esse é o preço, espiritualmente falando, quando a igreja avança sem o devido crescimento. A igreja está entendendo agora, sim ou não? Eu espero que você que esteja nos ouvindo agora também tenha esse entendimento, essa compreensão, porque tem muitas pessoas que estão apostatando a tua fé, muitas pessoas estão desistindo de viver a fé, porque sonharam, desejaram, até meteram a mão para realizar o projeto, mas não estavam preparados. Não houve o crescimento necessário para viver aquele tempo esperado. Não é assim? Eu lembro que quando eu cursava o ensino fundamental, passava aqueles colegas do ginásio, só se falava no ginásio na minha época, não tinha primeiro, segundo e terceiro ano, ia até a 8ª série.
Então, quando passava aquelas pessoas sem mochila, sem merendeira, apenas com um caderno e uma caneta na mão, eu contemplava aquilo. Puxa, deve ser tão bom estudar no ginásio. Não precisa estar trazendo merendeira, não traz mochila, traz só um caderno. E eu levava 40 quilos entre caderno e livro dentro da mochila todo dia. Então, quando passava um colega do ginásio, eu contemplava viver o ginásio. Mas não adiantava o professor me botar lá na 8ª série, porque eu não tinha maturidade para viver e contemplar os assuntos da 8ª série. A igreja está entendendo, sim ou não? Então eu tive que esperar. E o meu tempo chegou. Em 1988 eu estava cursando a 8ª série, lá no Sionf, cinto entregado aos Camarim Falcão. Pensa que coisa linda! Com a caneta Bic na mão e às vezes um pedaço de papel, nem um caderno eu levava. Porque eu era assim, eu prestava mais atenção na aula do que minha mãe não entendia aquilo. Meu caderno era ambulante. Eu participava, era muito participativo, eu interrompia a aula muitas vezes, porque minhas dúvidas eu tirava na sala de aula. Então eu fui alcançando a maturidade. E ela veio, e eu contemplei aquele tempo com muito carinho, e tenho saudade até hoje do meu tempo de ginásio. Mas quando o assunto é espiritual, quando o assunto é fé, quando o assunto é igreja, de que adianta querer realizar um sonho se você ainda não alcançou maturidade para isso? De que adianta você contemplar um projeto e querer meter a mão nesse projeto, iniciar o projeto, se você não está preparado para ele? As pessoas estão enganadas, mas olha o que, é que o Espírito do Senhor fala ao meu e ao teu coração. De que adianta você comprar o carro agora se você não sabe nem estacionar ele, se nem fazer uma meia embreagem? Não é assim? Vou falar uma coisa aqui para ninguém encontrar para a pastora. Certa vez, quando ela pegou o carro para sair na rua, e ela chegou aqui no bairro, já na curva para chegar na casa da mãe, ela não acertou fazer a curva para entrar na rua. Ela teve que descer do carro. Um senhor que estava passando na hora fez a curva para ela, botou o carro reto para a casa da minha sogra, e ela seguiu o caminho dela. Hein? De que adianta você estar com o carro na mão se você não está preparado para contemplar o sonho de ser motorista? Consegue entender essas coisas? Para ver. Se você examinar as escrituras, você vai ver que há inúmeras bênçãos, vitórias, promessas contidas nela para a vida de um cristão. Mas será se você já está preparado para viver as coisas inerentes que está imputado nas escrituras? Será se você está preparado para viver sonhos? Ou será se você ainda está na fase apenas de sonhar? Paulo, quando chega em Coríntios, ele olha para uma igreja poderosa, uma igreja que havia se multiplicado, e ele está esperançoso em ver aquela igreja. E quando ele se aproxima dos irmãos, ele fala: olha, meus irmãos, eu na verdade estou aqui para contemplar algo maravilhoso com vocês, mas vejo que vocês ainda não estão preparados. Eu vos dei o leite, retorno hoje pensando que houve o crescimento, e não houve o crescimento. Na verdade, eu vou ter que aplicar o leite novamente para vocês. Olha que palavra exortativa o apóstolo deu para a igreja de Coríntios. Ele foi lá para contemplar algo maravilhoso da parte dos céus, para partilhar algo poderoso da parte dos céus naquela igreja, naquela época. Mas eles não estavam preparados para viver aquilo. Observa, irmão. Para ver agora quantas pessoas numa ordem de culto voltam frustrados para a sua casa. O que é que houve? Deus não falou comigo no culto. Eu orei tanto para Deus falar comigo, para Deus me dar uma vitória. E aí você veio para o culto, Deus ficou em silêncio com você, e você voltou para casa até irritado com isso, até frustrado às vezes. Quantas pessoas voltam para casa vazios, frustrados? Por quê? Porque vem atrás de alcançar vitória, de alcançar uma bênção, de contemplar algo sobrenatural, mas não está pronto para viver aquele momento. Aí aquela bênção não chega na vida dessa pessoa. Parou para ver quantas pessoas desistiram da fé para isso? De que adianta você colocar a mão num projeto grande se você não está pronto para viver? Parou para ver essas coisas? Olha como é fácil entender agora quantas pessoas estão nesse momento desistindo do seu casamento.
Quantas são as pessoas que nesse momento estão entrando em processo judicial para separação? Parou para ver, não? Porque muitas pessoas entraram numa vida matrimonial sem estarem preparados. Aí eu estou falando de você que arruma namorado virtual, não é? E que logo que consegue um namorado virtual já entra para uma vida a dois. Aí separados e o casamento se arrebenta. De que adianta querer viver a dois se não se prepararam para isso? E quando o assunto é fé, e quando o assunto é Bíblia, e quando o assunto é a igreja de Cristo. E se eu falar para você que uma das preocupações de Deus foi fazer com que a igreja do Senhor estivesse diariamente em um crescimento para um propósito maior, o que Deus lhe deu lá atrás foi bom. Você contemplou, você viveu, mas você não vai levar o resto da tua vida contemplando aquilo. Deus tem algo melhor para te dar, mais consolidado para te dar. Deus tem uma missão para você realizar. Amém, pessoal? Posso testemunhar uma coisa simples para você? Quantas vezes eu ia para a escola e até o cadastro, quem tinha que dar o laço era minha mãe, porque eu não acertava fazer o laço do cadastro. Até o dia que falou, desaforo, eu só vou para a escola hoje se eu fazer o laço do meu cadastro. Irmãos, foi tão bom para mim, tão lindo. Pouco tempo depois criaram o velcro nos sapatos, e eu estava tão contente porque eu estava fazendo o laço do cadastro. Mas aquele momento do cadastro tinha que passar. O momento de dar o laço do cadastro foi ótimo para mim, mas ele passou. O meu tempo de obreiro foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Meu tempo de evangelista na obra do Senhor foi um dos momentos que eu mais contemplei a obra do Senhor na minha vida. Mas foram tempos que passou. Deus me deu um pastoreio, um desafio novo, e eu tive que estar preparado para cuidar de pessoas, para apacentar um rebanho. Amém, pessoal? Vem comigo na palavra do Senhor, livro de Tiago, capítulo 1. Quem for achando sobre teus pés, em nome de Jesus, se coloque de pé. Tiago, capítulo 1, versículo 21, 22, 23, 24 e 25. Olha, Tiago está localizado no Novo Testamento, bem pertinho do livro de Hebreus. Nos acompanhe, você que está em casa, talvez você esteja no carro, não é? Pegue sua Bíblia virtual, pegue sua Bíblia, ainda que seja católica, não importa, nos acompanha nessa leitura em nome de Jesus. A igreja já achou? Diga misericórdia se alguém não localizou ainda. Eu vou aguardar, eu não tenho pressa nessa hora. Você tem que saber que o que vai ser dito agora procede de Deus, não vem nada de homens. Tiago, capítulo 1, versículo 21 em diante. Auxilie os demais em nome de Jesus. A igreja achou? Diz assim a palavra de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ou seja, inserida, ou seja, imputada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Olha aí, porque se contempla a si mesmo e e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte
esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, e aqui está a tua palavra que acabou de ser semeada. Agora é o momento que o teu servo diminua na tua presença e o teu espírito cresça entre nós, e na tua visitação nos dá um entendimento para que assim haja o meu crescimento no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Com sua mão direita, toca no seu irmão mais próximo de você e profetiza assim para diga: eu profetizo em nome de Jesus o teu crescimento espiritual. Amém, pessoal? Você crê que da parte dos céus o Senhor já tem liberado para a tua vida uma bênção? Quem crê aqui? Você crê que da parte dos céus Deus separou um plano exclusivo para você? Quem crê, diga amém. Você crê que nos propósitos de Deus Ele separou você para o sobrenatural sobre a face da terra? Diga amém quem crê. Então você precisa crescer. Você precisa crescer para viver as prerrogativas que Deus tem preparado para a sua vida. Amém, pessoal? Escuta, essas palavras chegaram para uma igreja num momento oportuno, num momento único. Essas palavras chegaram para esta igreja para um propósito, e eu vou ler novamente. Escutem, para que vocês tomem posse desta boa palavra, para que ela gere em você o teu crescimento. Diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia, ou seja, por isso, rejeitem toda a forma de pecado. Rejeitar significa não aceitar o pecado, não aceitar o convite do pecado. Foi o assunto da nossa célula ontem, lá em Ferradas, sabe? A gente precisa estar pronto para rejeitar as coisas que vêm do mundo. Para que haja um crescimento da igreja do Senhor, é necessário você ter maturidade para discernir o que é santo e o que é profano. O que é profano, rejeita, e o que é santo, tome para si, e isso vai gerar em você um crescimento. Então o apóstolo está dizendo: por isso, rejeitem toda forma de imundícia, olha, da malícia, deixa fora todas estas coisas, todo ato de malícia, todo ato pecaminoso não deve existir entre vós. Por quê? Porque tem um propósito de Deus reservado para a sua vida. Tem um plano de Deus que precisa acontecer na sua vida. Então ele continua dizendo: recebei com mansidão a palavra que vos é inserida. Receber com mansidão significa dizer receber de bom grado a palavra de Deus. Por quê? Porque ela vai provocar em você o crescimento. É a palavra de Deus que vai te dar o crescimento diário. Se você lê, examina as escrituras todos os dias, significa dizer que você está num processo diário de crescimento. Glória a Deus por isso. Escutem agora. Aí ele diz: porque há a mansidão gerando a palavra em vós inserida, a qual pode salvar as vossas almas. Olha o que é que o crescimento espiritual faz. Ela vai gerar em você a salvação da tua alma. Quando um cristão cresce, ele passa a ter o entendimento da vontade de
de Deus, dos desígnios de Deus, dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus, mas eu só vou compreender a vontade de Deus quando há crescimento na minha vida, espiritualmente falando. E o primeiro ponto para que o crescimento chegue até você é você deixando de lado a maledicência, a imundícia, a promiscuidade, o pecado e suas práticas pecaminosas. E só a palavra vai afastar você do pecado, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e é como espada de dois gumes que separa até a alma da medula, se for o caso. As armas espirituais que o Senhor outorgou para a sua igreja, ela é poderosa para destruir muralhas e fortalezas, diz as Escrituras. Amém, pessoal? Olha o que é um crescimento espiritual. Olha o que é uma pessoa preparada para contemplar o poder de Deus. Houve um dia em Israel que de um lado estava o rei de Israel com o seu exército israelita, do outro lado estava um exército poderoso e um gigantesco homem, guerreiro, poderoso. As Escrituras dizem que naqueles dias estava acontecendo um impasse. O rei disse para o rei de Israel: separamos um guerreiro de cada lado para que eles lutem, e aquele que vencer a luta será o vencedor desta guerra, e aquele que perder tornar-se-á escravo do vencedor. Está topado, está feito o acordo. Sabia que isso acontecia com frequência em Israel? Luta apenas entre dois homens e estava decidido uma guerra. Esse era um desses dias. Me foi dos dias em que Davi já tinha o fôlego de vida e já auxiliava seu pai no auxílio do pastoreio do seu rebanho. Escuta, é exatamente isso que o seu pai, Davi, envia Davi até o campo de guerra para ter notícia dos seus irmãos. Quando Davi chega no campo da batalha, Davi se dá conta desse grande impasse. De um lado, Golias, do outro lado, o exército israelita, temendo. Um exército israelita amedrontado pelo tamanho do guerreiro que havia entre os filisteus. Escuta, Davi chega para o seu rei e diz assim: Saul, dai-me então essa oportunidade, que eu serei o guerreiro para estar nesse momento em nome de Deus e de Israel. Saul olha para Davi e vê de pequena estatura, vê franzido, e não vê em Davi um homem experimentado de guerra e um homem de habilidade de lâmina. Logo seus irmãos e os seus contemporâneos, os seus compatriotas, talvez até zombaram da cara de Davi, porque Davi então não expressava para Israel a experiência de um soldado, de um homem militar. Não havia em Davi maturidade de guerra para que ele enfrentasse aquele guerreiro. Escuta, irmãos. Davi então consegue colocar no coração de Saul a autorização para defender Israel. Davi se apresenta no campo de batalha e olha o que é a maturidade espiritual, olha o que é um homem crescido na fé, olha o que acontece naquele momento. Golias olha para Davi e diz: porventura sou eu um cachorro, um verme, para que vocês me enviem um menino para lutar comigo? Davi do outro lado diz: tu vem contra Israel com espadas e escudo, eu todavia vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E a história de Davi com Golias
não vou precisar terminar. O que está sendo pontuado é a maturidade, o crescimento e o que isso provoca na vida de um cristão. Parou para ver o que pode acontecer na tua vida a partir de hoje se você permitir um crescimento? Parou para ver o que pode acontecer quando você cresce na fé? Parou para ver que gigante nenhum que vai se colocar como oposição perante a tua marcha não vai resistir à tua marcha, porque em você há um crescimento espiritual? Ouçam agora em nome de Jesus. Veja como é fácil, porque é importante você permitir e alcançar o crescimento. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Não há outro caminho para o crescimento da igreja se não for por intermédio da prática daquilo que você ouve da parte do Senhor. Esse é o problema do século 21. Este é o problema da igreja do século 21. Este é o problema de milhares de cristãos prostrados, envergonhados, enfraquecidos no mundo inteiro. Levou uma vida ouvindo a palavra do Senhor através de mídias, de transmissão de cultos, nas igrejas, nas congregações, mas nunca praticou aquilo que ouviu da parte de Deus. A prática gera no cristão o crescimento. Escuta, quando você está na escola ouvindo a aula do teu professor, isso é muito importante, mas você só vai crescer na aula quando você pratica o exercício da aula que o teu professor te deu. Está entendendo agora? Sim ou não, irmãos? Você pode tomar inúmeras aulas numa alta escola para tirar sua habilitação, mas o teu crescimento só vai vir quando você começa a praticar a direção defensiva, quando você começa a praticar usando o veículo na zona urbana. Então o teu crescimento vem. Amém, pessoal? Na fé é a mesma coisa. Talvez esse seja o seu problema. Você leva uma vida inteira ouvindo a palavra. Tem pessoas que não faz outra coisa durante o dia, é estar ouvindo mensagem de pregadores no mundo inteiro. E quanto mais famoso o pregador, melhor é a mensagem, não é? Parou para ver? Eu cresci ouvindo isso dos crentes. A palavra de hoje foi uma bênção. A palavra de hoje foi forte. A palavra de hoje foi poderosa, mas não houve alteração na vida desse crente. Por quê? Porque ele não praticou aquela palavra que ele ouviu. Quer ver a coisa mais absurda? É o crente declarar que a palavra foi uma bênção. Aí chega no outro dia e ainda propaga aquela palavra para uma outra pessoa, colega de trabalho, na escola, nas ruas. Olha, chega aqui, o pastor ontem pregou, foi uma bênção. Olha, você precisava, estava lá. Foi poderosa a palavra de ontem. Escuta, mas não viveu uma vírgula daquilo que foi ministrado. Não praticou uma palavra daquilo que ouviu. E aí continua na mesmice. Não há alteração na vida daquele cristão, nada muda. É aquela perrenga para pagar o cartão de crédito todo mês, é aquela perrenga para botar as coisas dentro de casa todo mês, é aquela perrenga para resolver as coisas dentro de casa, na relação entre cônjuges e filhos, é uma perrenga para resolver a sua vida diária. Por quê? Porque a palavra chega, mas não executam na prática aquilo que Deus nos ensina. Se a igreja passar a praticar, ninguém segura a igreja do Senhor. Sabe por que Davi era bem sucedido? Irmãos, olha para mim. Davi errava como eu e você. Davi cometia pecados como eu e você. Mas sabe o que fazia Davi ser um homem bem sucedido?
Davi praticava aquilo que ele compreendia, aquilo que ele recebia da parte do Senhor. Olha o que ele disse para Golias: você afronta o meu Deus Israel com espadas e escudos, eu todavia vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, pessoal? Olha, nós já temos alguns anos de Monte Oreb em Itabuã, e eu pude ver o crescimento de muitos obreiros que foram formados no nosso ministério. Outros continuam a mesma coisa. Às vezes eu encontro uma ovelha que passou pelo nosso pastoreio e eu vejo a vida dele, não houve alteração, não houve mudança naquela pessoa. Multiplica isso por todas as igrejas do mundo. Quantas são as pessoas que se declaram cristãos, mas nada muda na vida dela? Escutem, diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha aí, quando é que eu me torno um homem bem-aventurado? Quando eu deixo de ser apenas ouvinte e passo a ser também praticante daquilo que o Senhor me ensina todos os dias. Você tem um casamento poderoso? Você quer ter uma profissão que lhe traga gozo? Você quer fazer algo no mercado de trabalho que lhe traga prazer? Cresça na fé, cresça com a instrução que o teu Deus te dá, e você será o melhor profissional que esse mundo já viu. Você já parou para ver quantos são os cristãos que às vezes têm mais de 30 anos de congregação e que são infelizes? Uma vez eu conheci um irmão na fé. Só a igreja onde ele congrega, naquela época, 10 anos atrás, estava fazendo 85 anos de obras realizadas naquela cidade. Primeiro vice-moderador, lembro dele como se fosse hoje, nosso querido irmão Pedro. Tive a graça e a honra de ser convidado por ele para passar o dia na casa dele até a ordem de culto à noite. E eu pude ver como aquele homem era experimentado na fé. Eu pude ver a experiência daquele homem na sua trajetória de fé. E eu aprendi tanto com ele naquele dia. Parou para ver que às vezes as coisas não aconteceram na tua vida ainda porque você não cresceu para viver aquilo que você tem para viver? Tem pessoas que falam assim: olha, o pai, compra uma bicicleta para mim, eu quero uma grande, eu quero uma maior. E o pai olha para você e de cara ele sabe que não vai dar conta você uma bicicleta maior. Aí você tem que responder para o seu filho: quando você crescer eu te dou maior. É ou não é? Parou para ver que muitas coisas não aconteceram na tua vida porque você não cresceu para viver estas coisas? O problema nunca foi Deus, irmãos. O problema nunca foi o Evangelho. O problema é o cristão que não pratica para que aconteça o crescimento. Ouça, e olha como foi poderoso
essa palavra que chegou para a igreja nesse dia. Vem comigo no Evangelho de Mateus. Mateus é Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro Evangelho do Novo Testamento, fazendo divisa com o livro de Malaquias. A igreja achou? Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Versículo 24 diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Escutem agora. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Está assim na tua Bíblia? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olha para o pastor agora. É poderoso isso ou não é? Eu vou ler novamente, a igreja só escuta em nome de Jesus. Todo aquele, a palavra não está excluindo ninguém, menino, velho, adulto, homem, mulher, moribundo, todo aquele, isso inclui você que está ouvindo essa mensagem hoje. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, você que está ouvindo esta mensagem hoje, você que veio aqui tomar posse desta palavra hoje, você está sendo ouvinte desta boa palavra. Diga para a pessoa que está perto de você: receba esta boa palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha para ele agora e diga: olha, daqui a pouquinho vou te falar. Abre a boca, crente. Daqui a pouquinho vou te falar outras palavras. Escuta agora. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Olha o que acontece.